Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa capacitação de hoje. Vamos aguardar mais 2 minutinhos para que todos os participantes consigam entrar, tudo bem? Muito obrigada. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa capacitação da Elsevier Week para a Unicamp. Eu tenho conosco a Amanda, representante do CIB. Ela vai fazer algumas palavras iniciais para vocês, algumas orientações, e depois nós damos início à apresentação de hoje. Bom dia, Amanda, tudo bem? Bom dia, Thaís, tudo bem? Bom dia a todos. Como a Thaís disse, eu sou Amanda, sou bibliotecária e atuo no Centro de Recursos de Aprendizagem da Biblioteca Central, responsável pelos treinamentos oferecidos pelo SBU à comunidade. Vamos dar início ao treinamento Como Escolher a Melhor Revista para Publicar Seu Artigo, que faz parte da programação da Elsevier Week Online Unicamp 2021. Este treinamento será ministrado por Thaís Vick, da equipe de treinamentos da Elsevier. Agradeço, em nome do SBU, a parceria da equipe do Elsevier no oferecimento desse treinamento, e também a Thaís. Antes de começar, eu gostaria de dar alguns recadinhos. Vocês poderão fazer as perguntas pelo Question and Answers na barra inferior. Nós estaremos acompanhando e coletando no decorrer do treinamento. Vocês receberão um certificado de participação que será encaminhado por e-mail. Este treinamento será gravado e disponibilizado posteriormente no canal do SBU no YouTube. Vou deixar o link no chat também. Agora eu passo a palavra a Thaís para que dê início ao treinamento. Muito obrigada, Amanda. Pessoal, para quem ainda está ingressando agora, não escutou os recadinhos do início da apresentação, por gentileza, utilizem o nosso chat. Ao final da apresentação, vamos responder as perguntas de vocês. Amanhã, vocês receberão um certificado de participação, um link para um survey. Eu ficaria muito agradecida com as respostas de vocês. O feedback de vocês é muito importante para a gente que a gente sempre possa oferecer os melhores serviços. E também o
o PDF da apresentação e a gravação vocês encontrarão disponível, quem vai disponibilizar é a Unicamp. Vamos dar início, então. Hoje nós vamos trazer para vocês 3 grandes recursos da Elsevier combinados para que vocês encontrem as melhores formas de busca de periódicos, revistas que têm grande impacto mundial, para que vocês consigam fazer essa escolha, essa melhor escolha para publicar os trabalhos de vocês. Meu nome é Thaís Vick, eu sou consultora de inteligência de pesquisa da Elsevier para o portfólio de inteligência de pesquisa, que nós chamamos de Research Intelligence. É um portfólio de 6 softwares e a base de dados Scopus, e eu fico responsável aqui pela América Latina, parte sul. Pessoal, hoje, então, nós vamos falar sobre alguns grandes recursos da Elsevier. Um deles é o Journal Finder. O Journal Finder é um recurso 100% gratuito, é uma solução, é um localizador de revistas que utiliza processamento de linguagem natural e foi feito para o idioma inglês, claro, porque a gente está falando de um idioma global. E esse buscador faz recomendações de periódicos publicados pela Elsevier. Existem buscadores de periódicos de outras grandes editoras. Hoje estamos trazendo exemplo para vocês do buscador da Elsevier, mas vocês podem fazer uma busca por outros buscadores, por exemplo, fazendo uma busca no Google por buscador de periódicos de editoras, vocês encontrarão outros buscadores. O da Elsevier faz uma recomendação de mais de 2.500 revistas, recebe mais de 60 mil usuários por mês, e o mais interessante desse buscador é que você consegue encontrar 2 ou mais áreas de busca. Então, você pode fazer uma busca utilizando um trabalho seu multidisciplinar ou interdisciplinar por mais de 2 áreas, 2 campos de conhecimento diferentes. Então, isso é bastante interessante, porque você consegue ampliar a sua busca. Hoje, vamos fazer uma demonstração com o Journal Finder, buscando por título, resumo e palavra-chave. Sempre título, resumo e palavra-chave nessa busca em inglês, para que esse buscador consiga trazer os melhores resultados para vocês. E esse processamento de linguagem natural, Natural Language Processing, faz com que a busca seja ainda mais refinada. Então, ele te traz, além da revista, as métricas relativas a ela. Eu vou falar rapidamente para vocês alguns conceitos acerca das métricas. E também o tipo de acesso, ou seja, o tempo de publicação, a taxa de aceitação da revista. Então, ele é muito completo. Pessoal, uma outra solução nossa, a nossa base de dados Scopus. Vejam que a base de dados Scopus hoje é a maior base de dados de resumos e citações de revistas, livros e capítulos de livros, patentes, trabalhos de conferência. É a maior base de dados de todo o mundo em termos de registros, em termos de cobertura. Para que vocês tenham uma ideia, ela tem um alcance quase que o dobro da base de dados Web of Science. E em Scopus, vocês conseguem selecionar, fazer um benchmarking de revistas. Então, a gente consegue fazer essa comparação de até 10 revistas para vocês conseguirem encontrar a melhor dentro do seu campo de conhecimento para publicar, com 7 métricas diferentes para essa comparação. Então, não somente citações, mas eu consigo saber quais são as revistas que publicam trabalhos de revisão. Então, tem muita coisa que a gente pode explorar em Scopus, além da parte mais tradicional, que é a busca e a busca avançada. Então, faremos também essa demonstração hoje com vocês. Vejam que Scopus, essa cobertura de conteúdo por editora dentro da base de dados Scopus. Então, somente 10% do que está disponível de conteúdo em Scopus é proveniente da Elsevier. Aqui vocês têm as outras principais editoras no mundo, mais ou menos uma estatística aqui de porcentagem de conteúdo, e depois a gente tem outras 60% em nossa cobertura.
Esses são os dados da cobertura de Scopus atualizado no mês passado. Então, vejam que nós temos 82,5 milhões de registros entre revistas, trabalhos de conferência, livros e capítulos de livros e patentes. E o mais interessante é a divisão aqui por campos de conhecimento. Então, vejam, pessoal de ciências sociais, nós temos mais de 10.500 revistas ativas. Depois a gente tem entre ativas e inativas, né? As que são inativas não passaram pelo nosso processo de revisão anual e temos 41.000 revistas entre ativas e inativas. 24.610 delas estão 100% ativas atualmente. E esses são os nossos critérios de qualidade, né, para a indexação de uma revista na base de dados Scopus. Para que vocês tenham uma ideia, todos os anos, aproximadamente 3.500 novos títulos são sugeridos para inclusão em Scopus. Apenas 33% desses títulos atendem os nossos critérios mínimos de indexação. São alguns critérios como título, resumo e palavra-chave do artigo em inglês, a qualidade da revista, existem alguns critérios mínimos específicos, e desses 1.200 títulos, que correspondem a esses 33%, apenas 50% são aceitos após uma revisão de um comitê, que nós chamamos de CSAB, Content Selection Advisory Board, e esse comitê é 100% independente, ou seja, Elsevier não tem nenhuma ingerência nesse processo de indexação das revistas para que esse processo seja o mais justo e ético possível, né? Vejam aqui também rapidamente que todos os anos nós temos uma reavaliação para essas revistas que já estão indexadas em Scopus, para que a gente consiga identificar essas revistas que nós chamamos de predatory journals, ou revistas predatórias. Que seria o conceito dessas revistas que nós identificamos como predatórias? Elas têm um comportamento muito diferente e que nós chamamos de antiético também. Percebam que eu trago um exemplo para vocês de uma revista do campo de biotecnologia. Em 2011, começou a ser indexada em Scopus, com 61 publicações anuais, e teve um raro crescimento aqui para 2014, com 991 publicações. Os autores inicialmente eram do país Índia e começaram a publicar também muitos trabalhos, de 142 trabalhos para 1.233 da China. A mesma coisa aconteceu com as afiliações indianas, e depois passaram a ser afiliações chinesas. Então, esse tipo de publicação predatória, essas revistas que trazem más práticas, nós conseguimos identificar por vários processos, não só por esse mecanismo que nós chamamos de radar, mas nós temos outros tipos de reavaliação anual. Então, qualquer revista que esteja fazendo esse processo de más práticas, nós identificamos e removemos da indexação da base de dados Scopus. Pessoal, outro recurso que vocês poderiam explorar é a nossa página chamada researchacademy.elsevier.com. É uma página que traz um conteúdo de aprendizagem virtual 100% gratuita. Então, vocês têm acesso a cursos em formato modular, desde a preparação de um periódico. Então, vejam, desde o estágio de preparação, a escrita para pesquisa, processo de publicação, éticas, processo ético, né, da publicação, encontrando o melhor periódico para publicar. Então, temos vários tipos de conteúdo interessante. Processo de peer review, né, avaliação por pares. Então, tem muita coisa interessante no Research Academy para o pessoal que está iniciando na carreira acadêmica, ingressando na pós-graduação. A gente sabe que, muitas vezes, somente o conteúdo de metodologia científica não cobre todo esse processo, então vocês conseguem aqui ter um conteúdo avançado
acerca de publicação científica, por exemplo, como transformar a sua tese em um artigo, um guia para Journal Citation Metrics, então tem muita coisa acerca das métricas para vocês pensarem estrategicamente na publicação, na escolha da revista. Aqui eu trago 2 exemplos de editores com conteúdos de um pouco mais de 1 hora, com técnicas para preparação do manuscrito para publicação em top revistas, top periódicos. Deixo aqui alguns links para vocês, depois vocês terão acesso a essa apresentação. E a quarta ferramenta, a quarta solução que vamos usar hoje é a solução Scival. Está disponível na Unicamp e das grandes instituições brasileiras já. Nós temos já uma grande cobertura. Inclusive, CAPES utiliza o Scival para avaliar os cursos de pós-graduação, os programas de pós-graduação no Brasil. Então, o Scival é uma ferramenta extremamente potente e robusta. É uma ferramenta modular também, e hoje nós vamos dar algumas dicas aqui para vocês como utilizar o Scival para busca de revistas. Todas as revistas que estão indexadas em Scopus estão disponíveis no Scival, e é uma ferramenta que traz esses módulos, Overview, Benchmarking, Collaboration e Trends. Hoje vamos usar alguns deles para a busca de revistas especificamente, e hoje, inclusive, às 14h, teremos uma sessão, uma capacitação específica sobre Scival. Eu aconselho vocês a assistirem, porque é uma ferramenta de grande valia para quem está na carreira acadêmica. Ela tem muita coisa para vocês conhecerem a sua linha de pesquisa a fundo, em nível mais micro. Então, vocês terão essa possibilidade de conhecer todas as possibilidades de uso do Scival hoje à tarde, às 14h. Quem ainda não fez inscrição, inscrevam-se, que é uma ferramenta muito interessante. Pessoal, alguns conceitos acerca das métricas, para que vocês consigam identificar a reputação dos periódicos em termos de impacto de citações, para selecionar por esse viés também o periódico mais adequado. Então, as 3 principais métricas disponíveis, tanto em Scopus quanto em Scival, são as métricas relativas somente a revistas, em nível de revista, né, nível de análise revista. Sitescore, SNIP e SJR são as métricas. Sitescore é a mais conhecida de todas elas, é uma métrica 100% transparente, então hoje eu vou mostrar para vocês que todo o cálculo da métrica está transparente e disponível em Scopus. Então, vocês conseguem encontrar o link para todas as revistas que estão citando os trabalhos da revista em questão. E essa métrica calcula a média de citações por documento que uma revista recebe em um período de 4 anos. Esse cálculo foi atualizado. Até o ano passado eram 3 anos, agora temos um cálculo para 4 anos, os últimos 4 anos. E temos um ranking do Sitescore também, onde vocês podem observar a evolução da métrica ao longo dos anos. Vou mostrar tudo isso para vocês já já. SNIP e SJR, vejam que essas 2 outras métricas têm um caráter um pouco mais qualitativo em relação à métrica Sitescore, e por isso é interessante que vocês combinem essas duas ou mais métricas. Na Elsevier nós temos uma regra de ouro, que nós chamamos de Golden Rule, e essa regra nos diz que é muito importante sempre utilizar mais de uma métrica na nossa análise, nunca uma métrica de forma isolada, porque a gente sabe que uma métrica sempre terá algumas limitações, né, dentro do seu cálculo, do seu objetivo de análise. Então, vocês podem combinar essas métricas para a análise de vocês. Vejam que a métrica SNIP e SJR, a métrica do Cimego, aqui ela traz basicamente como é feito o cálculo da métrica, e as citações são ponderadas por campo de conhecimento. Então, o cálculo dela fica ainda mais completo, porque ela traz essa variável das diferenças entre os campos de conhecimento para dentro do seu cálculo. Nós sabemos que, por exemplo, existem alguns campos de conhecimento, como física, que publicam em um único artigo. Nós temos 3.000 autores, 4.000 autores, e trabalhos dos campos de artes e humanidades, por exemplo, isso não acontece, é muito raro.
Geralmente, o pessoal de artes e humanidades publica muitas vezes sem coautoria, trabalho de um único autor. Então, esse tipo de variável a gente precisa ter em mente na hora da escolha de uma métrica para as nossas análises. Então, essa métrica do CEMEGO, ela traz aqui uma revista de Life Sciences, que, por natureza, recebe um alto impacto, recebe muitas citações. Uma citação, nesse caso, receberá um baixo valor para que a gente consiga fazer uma análise mais justa, como a revista de Artes e Humanidades, que, por natureza, tem um baixo impacto, é baixa em citações. Uma citação, nesse caso, receberá um alto valor. Basicamente, é assim que é feito o cálculo. Então, eu trago para vocês depois onde encontrar essas métricas. Vamos agora para o nosso Journal Finder, a nossa primeira ferramenta de análise. Eu trago aqui para vocês como exemplo um título, resumo e palavra-chave de um artigo aleatório. Vou copiar esse título, resumo e palavra-chave na nossa busca. Vou utilizar somente duas, vocês fiquem à vontade para usar duas ou mais palavras-chave. Vou utilizar Innovation Management e Product Development no nosso exemplo de hoje. Então, vamos digitar aqui Innovation Management. E ele já traz a palavra-chave e Product Development. Então, essas palavras-chave são relativas ao título resumo que eu estou utilizando, como eu havia dito para vocês, sempre em inglês, e nesse caso eu estou falando de um artigo interdisciplinar. Esse artigo permeia os campos de engenharia, ciências sociais e business management. Então, eu posso usar esses três campos de conhecimento para fazer a busca do meu trabalho, das minhas probabilidades de revistas, né? Então, vamos começar aqui com Business Management and Accounting, Engineering e Social Sciences. E agora eu posso também refinar a minha busca, pessoal, aqui nessa opção Refine Your Search. Um pouco mais abaixo, eu tenho as opções de quais são as revistas que oferecem a opção Gold Open Access, para quem ainda não conhece esse tipo de acesso aberto. Gold Open Access, pessoal, o autor faz um pagamento para publicar e esse trabalho automaticamente será publicado 100% de acesso gratuito a todo o mundo. Então, ele será disponibilizado, o PDF desse trabalho, 100% gratuito, 100% acesso aberto, né? Esse Gold Open Access. E Journals with Subscription são os trabalhos em que o autor não precisa fazer esse pagamento para publicar e quem paga é o leitor, ou não necessariamente o leitor, mas a instituição na qual ele está vinculado, ou um órgão governamental, enfim. No nosso caso aqui, a gente tem o portal de periódicos da CAPES e muitas outras possibilidades de acesso às revistas, aos periódicos. Então, existem essas duas possibilidades aqui no nosso refinamento da busca. E uma outra possibilidade são as métricas, Site Score e Impact Factor. Aqui vocês têm a explicação acerca das métricas, sempre ao lado aqui da métrica. Site Score está disponível em Scopus. Impact Factor está disponível na base de dados Web of Science. E aqui eu vou selecionar um Site Score de pelo menos 1 para a nossa busca. E um pouco mais abaixo vocês têm o tempo para a primeira decisão e o tempo para a publicação do seu trabalho. Então, eu tenho o caso, por exemplo, se eu sou um aluno de doutorado que estou prestes a defender a minha tese e preciso ter um artigo já em submissão para uma revista, com alguma sinalização da revista de aceite desse trabalho, eu posso selecionar aqui um tempo, por exemplo, de 15 semanas, 10 semanas, até a primeira decisão. Nesse caso, não vou selecionar nenhum tempo específico, mas vocês poderiam limitar a sua busca aqui, de acordo com a urgência ou necessidade de publicação de vocês. Então,
Tendo completo todos esses campos, podemos fazer uma busca agora por Find Journals. E vejam que rapidamente o Journal Finder encontrou 47 revistas que fizeram um matching com o nosso exemplo do paper que utilizamos. Então, ele traz essa lista, pessoal, classificada por Best Match. O que seria esse Test Match Score? De acordo com aquele processamento de linguagem natural que eu falei para vocês, ele encontrou esse Match Score e classificou essa lista de 47 revistas de acordo com a melhor aderência do nosso periódico a cada uma dessas revistas. E aí ele classificou por aderência aqui. Eu poderia classificar essa lista por outras variáveis, por exemplo, tempo de aceitação, taxa de aceitação, perdão, tempo para a primeira decisão, tempo para a publicação, fator de impacto, site score, ou classificação pelo nome do periódico. Vamos manter aqui por esse match score. E nós temos as top matching keywords, nós usamos somente 2, eu poderia ter usado mais palavras-chave. E nós temos esse Journal of Engineering and Technology Management com uma taxa de aceitação de somente 4% dos artigos. Garanto para vocês que isso não é um bicho de 7 cabeças, essa taxa de aceitação. A partir do momento que você conhece todo o escopo da revista, o guia para os autores, o Guide for Authors, vejam que eu estou expandindo aqui as informações nessa seta em laranja, ele traz toda a informação da revista para vocês, o escopo da revista, os mais recentes artigos, então vocês têm acesso a esses trabalhos, eu inclusive já publiquei nessa revista, então posso dizer para vocês que não é impossível esse tipo de publicação. Tem o tempo para decisão de 11 semanas e o tempo para publicação de 3 semanas. Um site score de 5.2, então é uma revista com impacto bastante expressivo nesse campo de conhecimento. Vejam que também é uma revista interdisciplinar, ela é indexada em 5 grandes áreas aqui, estratégia de gestão, relações industriais e outras aqui. Então, ela é uma revista interdisciplinar. E o mais interessante é que vocês conheçam o escopo da revista e os benefícios para os autores. A gente tem esse guia, pessoal, Guide for Authors. A partir do momento que vocês fizeram uma pré-seleção das top 5 revistas, eu aconselho que vocês analisem o guia para os autores antes da submissão, porque cada revista tem diretrizes específicas para os autores. Cada campo de conhecimento, pessoal, tem diretrizes muito específicas. Por exemplo, normas técnicas, a BNT é muito utilizada em alguns campos de conhecimento, não em outros. Então, isso é muito relativo para cada campo de conhecimento e cada revista tem as suas especificidades. Por isso, o seu artigo tem que ser moldado de acordo com esse guia para os autores. Toda a estrutura do artigo precisa ser moldada de acordo com a revista para que você está fazendo a submissão. Então, muito importante conhecer esse guia antes da submissão. Vejam aqui, então essa seria a minha primeira top opção. Eu tenho um acesso direto ao link para a página da revista e o link direto para a submissão do trabalho. E aqui a gente tem a outra, a relação, né, dos outros resultados de revistas. Eu poderia explorar esses resultados, selecionar aqui de acordo com as minhas necessidades, de acordo com essas outras variáveis, selecionar até 10 revistas e fazer um benchmarking em Scopus. Então, eu poderia aqui limitar, né, fazer um filtro nessas 47 e depois ir para a base de dados Scopus. Na busca, pessoal, eu já estou aqui na base de dados Scopus, lembrando que todas as pessoas com afiliação da Unicamp têm acesso a Scopus e Saival, que vamos mostrar hoje, o acesso institucional. Então, vocês podem entrar via acesso remoto da Unicamp
E Journal Finder é um recurso 100% gratuito, então, por uma busca na internet, vocês já encontram Journal Finder, Elsevier, vocês já encontrarão a ferramenta 100% gratuita. Estou em Scopus.com agora na nossa base de dados e vamos fazer uma busca aqui na parte superior direita por sources. Esses Scopus sources são as nossas revistas, todas as revistas que estão indexadas. Vejam aqui que nós temos 42 mil entre ativas e inativas. Eu posso fazer uma busca por título, por campo de conhecimento, por editora ou por ISSN. Vamos começar por campo de conhecimento, subject area. E eu poderia, por exemplo, por business, management and accounting. Então, dentro do meu campo de conhecimento específico ou de uma sub-área, saber quais são as revistas. Se eu sou do campo de medicina, por exemplo, pessoal, vejam a quantidade de sub-áreas que nós temos aqui relativas à medicina. Então, essa classificação é relativa à indexação da revista, como ela foi indexada. Então, por exemplo, dentro de anestesiologia, eu posso fazer um filtro específico. Então, dentro de um campo específico de anestesiologia, eu tenho 189 revistas classificadas aqui. Eu poderia selecionar todas, exportar, eu poderia baixar toda a lista de 40 mil revistas e fazer um limite, né, uma seleção por outro caminho também. Dentro dessa seleção, pessoal, eu tenho mais filtros aqui do lado esquerdo da tela, por exemplo, somente os títulos, né, as revistas que estão nos top 10% ou primeiro quartil, 10% no mundo, né, as mais importantes dentro dessa área, ou primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil de revistas. Esse primeiro quartil seriam as top 25% dentro do seu campo de conhecimento, em termos de impacto de citação. Então, os quartis de periódicos estão disponíveis para vocês. Eu vou selecionar aqui primeiro quartil, clico em Apply, e agora nós temos 30 resultados dentro de anestesiologia do campo de medicina. Então, vejam que por esse caminho também a gente tem outra opção de limitar a nossa busca, e ele traz aqui o site score das revistas também, para que vocês consigam limitar ou classificar essa lista pelo maior site score, e é uma outra forma de classificação. Pessoal, além da busca por campo de conhecimento, eu posso fazer uma busca por título. Vou tirar aqui o filtro da área de medicina e buscar uma revista Journal of Knowledge Management. Vejam que eu já tenho aqui na busca. É uma revista do campo de gestão do conhecimento, estou fazendo uma busca aleatória, mas que está relativa à busca que fizemos ao Journal Finder. Então, eu tenho aqui o título da revista, vou ingressar no perfil da revista. Vejam que do lado direito da tela, eu tenho as métricas relativas a ela, SiteScore, SJR e SNIP, são as 3 métricas específicas para revistas. E esse é o perfil da revista em Scopus. Então, eu sei absolutamente tudo sobre a revista. Eu sei o tempo, o período que ela está sendo indexada, a editora, né, que está indexando essa revista. Os campos de conhecimento, ou seja, ela está indexada na grande área Business Management and Accounting, na sub-área Estratégia de Gestão, e depois, novamente, em uma outra sub-área, Gestão da Tecnologia e Inovação. Eu tenho acesso a todos os documentos publicados, ou seja, eu posso, inclusive, construir uma lista de referências para o meu trabalho. Então, eu posso fazer esse tipo de análise não somente na etapa de publicação, né, mas também para construir para a nossa lista de referências. Um pouco mais abaixo, eu tenho informação, como eu havia dito para vocês lá nos slides, que a métrica SiteScore é uma métrica 100% transparente. Então, vejam que nós já temos o cálculo finalizado da métrica de 2020.
Aqui eu tenho acesso, tudo que está em azul em Scopus é clicável, então eu tenho acesso à lista. Aqui é a transparência da métrica, pessoal. Todos os trabalhos que estão citando essa revista de 2017 a 2020 e todos os documentos dessa revista que estão sendo citados. Vocês têm acesso diretamente a esses trabalhos. Então, a revista recebeu um site score de 10,3 em 2020, esse é o cálculo da métrica, e já temos um tracker de 2021, como os documentos estão se comportando em termos de citações. Isso é bastante interessante para a gente acompanhar a qualidade do periódico em termos de qualitativo, né, em termos de impacto. Vejam que a gente tem um ranking aqui, o percentil desse ranking. Eu havia dito para vocês que a revista está indexada em 2 sub-áreas, estratégia de gestão e gestão da tecnologia e inovação. Na área estratégia de gestão, essa revista está no ranking na posição 18 das 440 revistas que estão publicadas nesse campo de conhecimento, nessa sub-área. E no campo de gestão da tecnologia e inovação, ela está na posição 15 das 248 revistas indexadas nessa sub-área. Pessoal, então, essa é uma outra forma de classificar fazer uma busca. Eu tenho a opção aqui, Site Score, Rank e Trend, e eu sei, dentro da área, sub-área específica que nós estamos buscando da revista, estou selecionando a área estratégia de gestão, é uma das 2 áreas que ela está indexada. Dentro dessa área, ela é a posição 18, mas eu tenho aqui todas as 440 revistas dentro da área de estratégia de gestão. Então, é uma outra possibilidade de vocês encontrarem uma lista e fazerem aí um refinamento dessa lista para futuras possibilidades de publicação para vocês. Então, eu tenho aqui o site score das revistas e eu poderia usar aqui exemplos dessa lista para fazer um benchmarking um pouco mais avançado. Aqui nós temos somente a métrica site score, mas eu poderia fazer um benchmarking aqui na parte superior da tela, na opção Compare Sources. Então, vamos lá. Eu vou utilizar esse exemplo. Qualquer revista que vocês estejam no perfil da revista em Scopus, vocês encontrarão essa opção na parte superior direita da tela, Compare Sources. Vamos clicar em Compare Sources. Automaticamente, Scopus já preenche o nosso benchmarking de revistas com a opção que nós estávamos analisando, Journal of Knowledge Management. Então, vejam que aqui eu tenho, pessoal, 7 métricas, a primeira delas, Site Score, e mais outras 6 aqui abaixo, para que a gente consiga fazer um benchmarking de revistas. Essa métrica é muito interessante, por exemplo, porcentagem de artigos de revisão publicados por ano. Então, eu vou avaliar aqui com vocês, eu poderia selecionar até 10 revistas para comparar, fazer essa comparação, esse benchmarking. Eu vou selecionar por título, fazer uma busca aqui de uma revista que, inclusive, saiu na nossa lista lá do Journal Finder, que é a revista Research Policy. Vamos ver, aqui está ela, Research Policy. Vamos buscar por esse título. Faço um clique em Search. E ele me traz aqui os resultados. Aqui está a Research Policy. E já temos um benchmarking entre a revista que eu estava analisando e Research Policy. Aqui vejam que o site score da Research Policy é maior que o da Journal of Knowledge Management ao longo dos últimos anos, 2011 a 2020. E eu vou selecionar aqui a outra métrica. Então, pessoal, se vocês têm trabalhos de revisão para ser publicado, vejam que Research Policy não seria uma boa ideia para a publicação de trabalhos de revisão. Journal of Knowledge Management publica mais trabalhos de revisão que a outra revista que está sendo analisada. Então, é uma outra métrica interessante para a gente ter em mente na hora de buscar a melhor revista, se estamos falando de trabalhos especificamente que não tem a parte aplicada, né? Somente trabalhos de revisão.
que nós chamamos de review. Temos as outras métricas, como eu mostrei para vocês, o cálculo de Sitescore, SJR e SNIP, e outras métricas interessantes também, quantidade de documentos publicados por ano, quantidade de trabalhos que não foram citados, porcentagem de trabalhos que não foram citados, aqui no caso, claro que 2021, a gente precisa de um tempo, né, uma margem de tempo para que os trabalhos comecem a ser citados. 2021 os trabalhos ainda estão sendo publicados, então, obviamente, ainda não receberam uma quantidade de citações significativa. Então, por isso a gente tem esse tipo de gráfico aqui. Pessoal, vamos agora para... já mostrei para vocês Journal Finder, possibilidades de busca de revistas em Scopus, e agora vamos para o Scival. Scival, como eu disse, está disponível na Unicamp, acesso remoto para vocês com o e-mail institucional. Temos aqui a ferramenta é modular, então todos os módulos estão disponíveis na Unicamp. Hoje, às 14h, teremos uma capacitação especificamente sobre Scival, todos os módulos para vocês. Aconselho a que vocês conheçam mais essa ferramenta. Vamos entrar aqui em Overview do Scival, primeiro módulo. E vejam, pessoal, que aqui do lado esquerdo eu tenho as entidades que eu posso fazer buscas e análises no Scival. Eu posso analisar uma instituição ou um grupo de instituições, um perfil de um único autor ou um grupo de autores. Publication sets, que são um conjunto de publicações personalizados, países e grupos de países. Eu tenho clusters de proeminência mundial. Então, a Elsevier criou, pessoal, 99 mil temas ou topic clusters, né, como vocês queiram chamar aí, de proeminência mundial baseados em padrões de citação. O que isso significa? Nós dividimos a ciência em temas de proeminência mundial e não mais em disciplinas. Antigamente, a ciência era dividida somente em disciplinas, e nós sabemos que existem trabalhos que são multidisciplinares e interdisciplinares, como, por exemplo, sustentabilidade e inovação. Então, nós chegamos até um nível micro de análise, que seria, no caso, que nós chamamos de linha de pesquisa. Então, eu posso buscar aqui esses clusters de proeminência, nada mais são do que linhas de pesquisa. Então, eu fiz uma busca aqui, pessoal, por Knowledge Management Industry Research. Eu fiz uma busca por uma palavra-chave do meu campo de conhecimento. E ele me traz aqui um cluster ou temas de proeminência. A classificação T é um tema e a classificação TC é um cluster. Esse cluster é uma parte mais macro e o tema é uma parte mais micro. Então, pessoal, se eu tenho um trabalho, se eu sou uma autora do campo de inovação e tenho um trabalho publicado no campo de inovação, todos os trabalhos que estão citando os meus trabalhos, o meu trabalho, estarão dentro de um mesmo tema ou de um mesmo cluster de temas. Eu estou usando aqui o exemplo da parte mais macro, que é um cluster, mas vocês poderiam chegar até um nível ainda mais micro. Vejam a quantidade de temas de proeminência mundial relativos à minha linha de pesquisa, gestão do conhecimento e inovação. Essa é a quantidade de temas disponíveis no Scival. Pessoal, tem muita coisa para ser explorada. Eu sei tudo sobre a minha linha de pesquisa no Scival. Eu sei quais são as instituições no mundo, as principais instituições, os top autores para fazer busca de parceria para colaboração internacional, os trabalhos que estão sendo publicados. E aqui, pessoal, eu encontro a lista nessa seção Published, na sublinha by Scopus Sources, eu sei quais são as revistas, as top 10 revistas relativas à minha linha de pesquisa que estão publicando sobre esse tema no mundo, as top 10 no mundo. Então, é uma outra forma também de encontrar as principais revistas para publicação dentro de um campo de conhecimento específico. Pessoal, o que significa, aqui ele está carregando a lista, enquanto isso eu gostaria de falar para vocês o que significa esse tema de proeminência mundial, que nós chamamos de Topics of Prominence, que é a nossa classificação desses 99 mil clusters ou temas de proeminência mundial.
Então, a proeminência, pessoal, está relacionada com o ímpeto desse tema no mundo. E esse ímpeto é calculado combinando 3 métricas: impacto de citações, impacto de visualizações e o site score das revistas. Ou seja, aqui a gente tem, falando na melhor das hipóteses, quais são as top 10 revistas no mundo dentro do seu campo de conhecimento. Aqui eu tenho a quantidade de documentos publicados por cada uma delas. Vejam que, inclusive, ele traz aqui, esse é um proceedings, ou seja, uma conferência dentro desse campo de conhecimento. Eu tenho todos os trabalhos publicados por essas revistas, então eu posso também pensar em estratégia de construção da minha lista de referências, sabendo, por exemplo, aqui tem o Journal of Knowledge Management que nós estávamos pesquisando dentro de Scopus. Eu tenho acesso, tudo que está em azul é clicável, então eu tenho acesso a esses documentos dessa revista, dessas 292 publicações de 2010 a 2019, para construir a minha lista de referências para os meus futuros trabalhos dentro de um campo de conhecimento específico. Eu sei tudo sobre o meu campo, pessoal. Eu sei quais são os trabalhos por países. Aqui eu tenho trabalhos por tipo de publicação. Vejam que 22 trabalhos são trabalhos de revisão. Eu sei quais são os campos de conhecimento, né? Aqui no caso é somente um campo de conhecimento, que a gente está falando de uma revista específica. Eu posso exportar esses documentos em modo PDF, XLS ou CSV. Então tem muita possibilidade dentro do Saival. Eu sei, inclusive, pessoal, eu posso fazer um outro tipo de busca. Aqui eu estou indo pela minha linha de pesquisa, fazendo uma busca por topics e topic clusters, fazendo uma busca por palavra-chave da minha linha de pesquisa. Eu poderia ir pelo caminho institucional, aqui no primeiro ícone, buscando Unicamp, ou qualquer outra instituição. Pessoal, aqui a gente tem mais de 20 mil instituições cadastradas, inclusive empresas e outros órgãos. Eu vou selecionar aqui o perfil da Unicamp só a título de exemplo. Por exemplo, aqui selecionando um campo de conhecimento, medicina, qualquer outra área poderia ter escolhido, e eu poderia ter escolhido também um outro período de análise, tá? Aqui a gente está falando de 2010 a 2019. Eu tenho na seção Published, na sublinha, a opção By Journal Quartile. Então, eu sei quais são os trabalhos da medicina da Unicamp que estão nos quartis de periódicos, ou seja, aqui no caso, a maior quantidade dos trabalhos da Unicamp da medicina estão nas top 25% de revistas que têm mais impacto no mundo, de acordo com a métrica SiteScore. Aqui eu poderia modificar a métrica para SNIP ou SJR. Vamos usar SiteScore para esse exemplo. Eu tenho acesso a todos esses trabalhos da medicina, poderia ter escolhido o meu campo de conhecimento aqui, ou a minha sub-área, e aí eu sei quais são essas revistas. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, esse campo de conhecimento, esse primeiro quartil, Q1, e saber quais são as revistas específicas que a medicina da Unicamp está publicando os seus trabalhos. Então, como eu disse para vocês, dentro do Saival, nós temos vários caminhos para chegar até a lista de revistas específicas, né? Em Scopus, nós temos o benchmarking, no Journal Finder, nós temos o buscador, por título, resumo e palavra-chave, e no Saival, nós temos vários outros caminhos, ou o caminho institucional, ou eu posso buscar por um autor específico que eu sei que é renomado na minha área. São vários caminhos. Hoje à tarde, às 2 horas, eu vou trazer para vocês tudo sobre essa solução Saival. Pessoal, acho que está demorando aqui pela quantidade de documentos publicados, eu vou por outro caminho, então, só para não ficar muito demorado aqui para vocês. Vamos buscar por uma outra área, por exemplo, engenharia aeroespacial aqui.
by Journal Quartile, e aí eu tenho uma lista um pouco menor de documentos, eu acho que será carregado um pouco mais rápido. Então, vejam, pessoal, eu tenho aqui a lista, 81 publicações da Engenharia Aeroespacial da Unicamp, e eu tenho do lado esquerdo tudo sobre essas publicações. Vejam aqui Publication Types, e depois Scopus Sources, que são as revistas. Então, a engenharia, eu tenho aqui a opção Show More, a Engenharia Aeroespacial da Unicamp está publicando nessas revistas aqui. Eu tenho a quantidade de documentos publicados em cada uma delas. Então, por esse é um outro caminho que vocês poderiam buscar uma revista específica para publicação. Pessoal, eu posso fazer essa mesma busca em nível institucional. Eu tenho a opção por país. Então, eu poderia buscar um país, eu poderia buscar um grupo de países, eu tenho aqui o BRICS, e eu poderia buscar o mundo dentro de um campo de conhecimento específico, como, por exemplo, Estados Unidos ou Inglaterra está publicando dentro de engenharia aeroespacial. Eu tenho tudo isso dentro do SciVal. Eu poderia buscar por um autor ou um grupo de autores. Aqui vejam que eu tenho um grupo da medicina da USP, medicina, cirurgia torácica e cardiovascular. É um grupo de autores que eu criei no SciVal, e eu posso saber como esses autores estão publicando, por exemplo. Então, vejam, aqui, claro, obviamente, eles não são do campo de engenharia aeroespacial, então eu não posso limitar por essa área. E aí eu tenho as publicações desse grupo de autores nos quartis de periódicos, e eu posso saber aonde eles estão publicando, ou por essa opção by Scopus Sources, eu tenho a opção de visualizar a lista de revistas. Pessoal, da mesma forma por país, e eu tenho também aqui no SciVal a opção Scopus Sources, o penúltimo ícone. Esse último ícone aqui ainda está é uma nova funcionalidade que está sendo desenvolvida acerca de financiamento, busca de financiamento no SciVal. Então, vejam, pessoal, aqui nesse ícone Scopus Sources, vocês têm tudo sobre as revistas que estão indexadas em Scopus. Por exemplo, o nosso Journal of Knowledge Management. Vou entrar aqui em outro, International Journal of Knowledge and Learning. Eu sei quais são as instituições que estão publicando nessa revista, os autores, quais são as citações, visualizações, a lista de publicação, quais são os tópicos de proeminência mundial em que essa revista está ativa, e uma lista de related sources. Aqui, pessoal, vai demorar um pouquinho para carregar, mas vocês só para que vocês saibam que vocês têm todas essas informações no SciVal. Deixa eu diminuir o período de tempo aqui, 17 a 20, só para a gente ver se carrega um pouquinho mais rápido. Mas essa opção Related Sources, ele te traz uma lista das revistas que estão indexadas no mesmo campo de conhecimento dessa revista. Então, vejam aqui, ela está indexada no campo de educação, na grande área Ciências Sociais, e eu poderia ver as top 100 revistas que estão indexadas na mesma área. Então, também é uma outra forma de buscar aqui em SciVal. Pessoal, eu vou deixar esses últimos 5 minutinhos para as perguntas. Quem quiser saber mais sobre SciVal, hoje às 14h, teremos a capacitação. Vamos abrir aqui, então, o nosso chat. O Isaac está dizendo que a primeira revista que eu mostrei lá no Journal Finder tem uma aceitação muito baixa. Isaac, a aceitação é baixa, mas dependendo da originalidade do trabalho, você não encontrará dificuldades para publicar, tá? Como eu disse para vocês, acompanhando o Guide for Authors, eu garanto para vocês que não é difícil. Deixa eu ver aqui um pouco mais para cima. Pessoal, a gravação será disponibilizada no canal do SBU da Unicamp, no YouTube.
a Amanda deixou para vocês aqui no chat. A Simone está dizendo que não recebeu, apenas de um ela recebeu o survey. Simone, eu sugiro que você entre em contato com os palestrantes, eles podem enviar diretamente para o seu e-mail. Esse e-mail é automático do Zoom, então pode ser que algum errinho do Zoom tenha ocorrido, tá? Vamos ver aqui. A Morgana está perguntando onde ela se inscreve. Eu acho que você está se referindo à capacitação do Saival, Morgana. Tem o link aí a Amanda deixou a programação, Elsevier Wiki Unicamp, um link no chat. A Amanda já respondeu. Muito obrigada, Amanda. O site score, o Isaac está perguntando, a métrica pode ser qual é o cálculo da métrica, né? Ela vai até quando? Isso depende muito do número de citações, Isaac. Então, tudo isso é relativo à quantidade de citações que a revista está recebendo e muito relativo a cada campo de conhecimento específico. Então, a medicina, por exemplo, é um campo, neurociências, é um campo física, são campos que recebem muitas citações por natureza do campo de conhecimento. Então, isso é muito relativo a cada área. Eu não tenho a informação específica para você de 0 a que número. Eu dei um exemplo para vocês de uma revista que estava com um site score de 10, né? Então, isso é muito relativo de cada área. A Morgana está dizendo que precisa publicar o TCC, mas para transformar esse TCC em um artigo. Morgana, eu sugiro que você acompanhe o nosso Research Academy, aquele link que eu mostrei para vocês no início da apresentação. Tem vários tutoriais, vários webinars com aprendizagem virtual gratuita sobre todo esse processo de publicação, tá? Como transformar um trabalho acadêmico em um artigo. A Camila está nos perguntando, existe uma relação entre qualidade das revistas e o fato de serem pagas ou não? Camila, também isso é muito relativo a cada campo de conhecimento específico. Uma coisa que você pode fazer no Saival é buscar qual revista tem impacto. Tem revistas, por exemplo, da Elsevier, que são editoradas pela Elsevier, que a mesma revista, por exemplo, The Lancet, que é uma revista que está muito em voga agora por causa da pandemia, publica muito trabalho sobre Covid. The Lancet é uma revista que publica tanto trabalhos Open Access, Gold Open Access, né, trabalhos de acesso aberto que o autor faz o pagamento para publicar, quanto trabalhos por subscrição, que é o outro chamado Green Open Access. Então, tem as duas formas de publicar em uma mesma revista. Isso muito provavelmente não vai interferir no impacto desse trabalho. Os trabalhos que são modo subscrição, né, subscription, esses trabalhos ele tem um período de embargo para ser estar disponível 100% acesso aberto. E esse autor ele tem um self-archiving, né? Então, a gente pode pensar em futuras capacitações especificamente sobre esses modos de acesso aberto, mas geralmente os trabalhos que já são 100% aberto logo no início da sua publicação, consequentemente, eles terão mais visualizações e terão muito mais probabilidade de serem citados. Os por subscrição, eles estão mais restritos a um público que tem acesso a esse trabalho por uma instituição ou por um outro meio, né? Então, pode existir aí uma pequena diferença entre o que tem Gold Open Access e o que tem Green Open Access. Isso você pode buscar aqui no Saival também, fazer essa busca. Hoje à tarde eu vou passar um pouquinho sobre esse processo. Obrigada, Fabiola, pelo feedback. Eu que agradeço a sua participação.
A Marcela está perguntando para a gente passar novamente pelo Research Academy. Morgana, sim, vocês receberão o certificado por e-mail. Então, por e-mail, pessoal, a gravação estará disponível pelo SBU e por e-mail vocês receberão um link para o certificado e para um survey para que vocês avaliem as nossas apresentações, tá? Isso é muito importante para a gente, o feedback de vocês. Pessoal, esse é o Research Academy. O link é researcheracademy.elsevier.com. Vocês podem fazer aqui um login. É uma página virtual 100% de aprendizagem 100% gratuita. Então, vocês têm aqui todo o processo de preparação da publicação com webinars, inclusive com grandes editores de renomes internacionais, tá? Essa é a página, então. Já chegamos, então, a 1 hora de apresentação. Temos algumas perguntas aqui no Q&A também. Deixa eu dar uma olhadinha rápida. O Misael perguntou do cálculo do SJR, da métrica do Cimego, em relação a uma revista de baixo impacto, acaba tendo alto valor em sua citação. Misael, então, eu passei alguns slides aqui sobre a métrica, mas no próprio Scopus, vocês têm na página da revista uma explicação sobre o cálculo da métrica, tá? Vejam aqui na página da revista Journal of Knowledge Management, vocês têm aqui a métrica do SJR, e aqui você tem um link, Learn More About this Metric. Então, ele traz a explicação sobre a métrica, e ela é feita, o cálculo dela é feita de acordo com o campo de conhecimento que essa revista está inserido, para que a gente faça uma análise mais justa. Renata Siqueira, há revistas brasileiras indexadas nessas bases de dados? Sim, Renata, muitas revistas, inclusive, tá? Eu tinha o número atualizado do Brasil, não estava nos nossos slides, mas se você me enviar um e-mail para t.vic@elsevier.com, eu te passo esses números atualizados das revistas. Inclusive, muito do que está em Cielo também está em Scopus. A Ana Paula está perguntando, o score é calculado conforme o fator de impacto do periódico, site score? Eu não sei se a Ana Paula está falando sobre site score especificamente, né? Ela falou só sobre score. Não sei se eu entendi sua pergunta, Ana Paula, mas se você estiver falando de site score, o cálculo dele é específico e é diferente do fator de impacto, tá? O fator de impacto é outra métrica. O fator de impacto é uma métrica que está disponível em outra base de dados, que é o Web of Science. E Site Score está disponível em Scopus. Ela pergunta se tem como pesquisar por revistas que não cobrem taxa de submissão. Então, Ana Paula, naquele filtro no Journal Finder, a hora que você refina a sua busca, na hora que você faz a opção por Journals with Subscription, essas revistas não cobram taxa do autor para a publicação, tá? O Isaac, eu já respondi a pergunta dele. Camila. Relação à busca por periódicos, eu consigo selecionar apenas periódicos brasileiros? Por ali você não consegue, Camila, até porque as revistas elas estão em uma tentativa de internacionalização, então a gente não consegue filtrar por país no Journal Finder. A Iracema pergunta se o acesso ao Saival é institucional. Sim, Iracema, é institucional. Algumas instituições brasileiras já estão com acesso ao Saival. Unicamp, USP, Unesp, o FMG, o UNB, o FRJ, todas elas, ITA, tem várias instituições brasileiras com acesso ao Saival. A Estela nos pergunta como são cadastradas as instituições. Eu creio que ela está falando do Saival, são baseadas nas publicações das instituições.
Então, Estela, nós já temos pré-cadastradas no Saival 20.300 instituições em todo o mundo. Caso você não encontre uma instituição cadastrada, você pode enviar um e-mail para o Elsevier e nós fazemos esse cadastro. Elas são baseadas na quantidade de publicações por ano. Uma instituição ela precisa ter, para ser cadastrada no Saival, mais de 50 publicações nos últimos 5 anos. A Morgana já respondi. O Isaac pergunta, ele está perguntando se é possível acessar o Saival pelo acesso federado do CAF da CAPES. Então, Isaac, o acesso do Saival é só para as instituições que têm, por enquanto, subscrição ao Saival, tá? Scopus, ele é o acesso federado pela CAPES. Eu tenho aqui também o Gabriel nos pergunta se, ao seguir o guia de autor, a publicação tem grande probabilidade de ser aceita, porque as taxas de aceitação são mais baixas nas revistas mais conceituadas. Sim, Gabriel, é interessante que você fique atento ao guia, o Guide for Authors, e também às publicações mais recentes. Então, se você seguir o mesmo molde das publicações mais recentes dessa revista, muito provavelmente o seu artigo tem mais chances de ser receber uma melhor avaliação. O César está falando do Qualiscapes aqui. Como saber se uma revista com Qualiscapes mais baixo é confiável para eu postar meu artigo? Então, César, hoje nós não abordamos o Qualiscapes justamente porque é uma métrica específica criada pela CAPES, né? Hoje nós estamos falando de métricas mais globais. O Qualiscapes, ele tem essa característica um pouco mais nacional, e por isso a gente está falando de métricas de caráter mais, de abrangência mais mundial, né? Acho que já consegui responder todo mundo, pessoal. Creio que é isso por hoje, então. Aguardo vocês na sessão da parte da tarde, às 2 horas, para a capacitação da solução Saival, tudo sobre a solução Saival e como você saber tudo sobre a sua linha de pesquisa. Muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês e até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Thaís, eu gostaria de agradecer novamente em nome da SBU e também a equipe do Elsevier. Obrigada a todos, tenham um bom dia. Muito obrigada, Amanda, pelo apoio de sempre de vocês e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.